E aí, pessoal? Gente, amanhã vai ter a live no meu Instagram, né? Sobre respondendo as questões de ciências humanas. Eu vou fazer a live. E hoje eu vou fazer mais um vídeo falando sobre política. Um pequeno vídeo, vai ser curto, não vai ser tão longo não. Talvez o penúltimo vídeo desse ano. O penúltimo, vou fazer mais um, vou pensar. Fora a live, é claro. Vou falar um pouco aqui sobre o Bolsonaro, novamente. O Bolsonaro perdeu as eleições. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas o PL, né, o Partido Liberal, o presidente do Partido Liberal, junto ao Bolsonaro, aos integrantes ali, a equipe, foram ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, e entregaram um relatório pedindo a anulação das eleições, com argumentos que nem eles mesmos conseguiram entender o que era que estava escrito ali. E eu acho isso engraçado, né? Porque é o Aécio 2.0. Porque quando o Aécio perdeu para Dilma lá em 2014, o Aécio também questionou o resultado das eleições, pediu a recontagem dos votos. O Bolsonaro foi ao TSE com um relatório golpista pedir a anulação das eleições. Obviamente, é claro, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas é triste, lamentável a gente saber que numa democracia como a nossa, jovem, né? Uma das maiores democracias do mundo, né? Se eu não me engano, a segunda maior democracia do mundo, né? Isso acontece. O Aécio 2.0 em ação. O Bolsonaro sabe que as eleições não serão anuladas, ele sabe que não vai dar em nada. Mas por que ele faz isso? Para incentivar atos golpistas, para incentivar aqueles que estão nas ruas pedindo intervenção militar. Sendo que os próprios militares já entregaram um relatório ao Tribunal Superior Eleitoral, onde eles mesmos afirmam que não houve fraude. Então o que é que Bolsonaro quer com isso? Incentivar esses manifestantes não, esses arruaceiros, esses golpistas, para que eles continuem fazendo esses atos antidemocráticos. Outra coisa que é bem interessante também, que foi inclusive uma resposta do ministro Alexandre de Moraes, que eu gostei bastante. Por que o Bolsonaro está questionando as urnas eletrônicas só no segundo turno? Só o resultado do segundo turno e não do primeiro também? Porque as mesmas urnas que elegeram o Lula no segundo turno são as mesmas urnas que colocaram o Bolsonaro no segundo turno, que deram 58 milhões de votos ao Bolsonaro no segundo turno, são as mesmas urnas que elegeram 14 governadores do Partido Liberal, são as mesmas urnas que elegeram a maior bancada na Câmara, que é do Partido Liberal, o partido do Bolsonaro, são as mesmas urnas que elegeram 26 senadores do Partido Liberal, partido do Bolsonaro, lá no Senado. Ou seja, as mesmas urnas que elegeram o Lula e que colocaram o Bolsonaro no segundo turno são as mesmas urnas que elegeram os bolsonaristas no primeiro turno. Inclusive o Nicolas, de Minas Gerais, com mais, se eu não me engano, com cerca de 1,5 milhão de votos. Então por que questionar só o resultado do segundo turno, Bolsonaro? Então foi o que Alexandre falou. Foi o que Alexandre de Moraes disse. Bom, quer questionar? Ok, beleza. Mas bora falar do primeiro turno? Porque as urnas do segundo turno são as mesmas do primeiro turno. E aí? Então é para anular a eleição? Bora anular a eleição dos 14 governadores do PL que foram eleitos, dos 26 senadores do PL que foram eleitos. Vamos anular aí os votos do Nicolas. Vamos anular os votos aí de toda a bancada bolsonarista, que inclusive tem a maioria na Câmara. Vamos anular os votos aí do Pazuello, ministro da Saúde, que é contra a saúde, que ganhou a eleição. Vamos anular também os votos da Damares, ministra dos Direitos Humanos, que é contra os direitos humanos e ganhou a eleição. Vamos anular aí também o voto do Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente e é contra o meio ambiente. Então bora anular os votos de todo mundo, né? Ou só funciona pro segundo turno? Estranho, né? Muito estranho isso aí. Então, por que o Bolsonaro faz isso? Ele sabe que não vai ter anulação. A eleição não será anulada.
Ele faz isso porque quer ganhar tempo, porque sabe que vai ficar inelegível, vai responder pelos seus crimes, vai pra cadeia e quer incentivar atos golpistas que estão acontecendo em todo o país por pessoas antidemocráticas. Outra coisa, o Brasil vai virar Venezuela. Não vai virar Venezuela com o PT. 8 anos do Lula, nunca virou Venezuela. 6 da Dilma, porque foi interrompido pelo golpe de impeachment, nunca virou a Venezuela e nunca vai virar Venezuela. Para falar da Venezuela, amiguinho, entenda o contexto histórico da Venezuela para depois você debater sobre a Venezuela. Mas seria muito mais fácil o Brasil se tornar a Venezuela com o Bolsonaro que com o PT, que com o Lula. Sabe por quê? Vamos lá. Hugo Chávez, antes de morrer, morreu lá em 2012, se eu não me engano, ele virou presidente da Venezuela em 1998, a eleição foi em 99, a eleição foi em 98, ele tomou posse em 99, ficou até 2012. Hugo Chávez na Venezuela, ele era populista, o povo gostava muito dele, muito dele, muito mesmo. E aí, por conta dessa popularidade dele, por conta de tudo isso, ele foi alterando artigos constitucionais da Venezuela. Ele foi fazendo alterações na Constituição venezuelana, que inclusive essas alterações, elas tinham o apoio popular, porque o Chávez era bem popular na Venezuela, o povo gostava dele. E com o apoio da própria população, Hugo Chávez conseguiu fazer essas alterações e se manter no poder até 2012. Uma eleição que ele ganhou lá em 98, tomou posse em 99 e ficou até 2012, quando morreu de câncer. Ele teve câncer e morreu. O que acontece? O Bolsonaro queria fazer aqui no Brasil o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. Hugo Chávez alterou um artigo da Constituição venezuelana e aumentou o número e ampliou o número de cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele colocou mais ministros lá no Supremo Tribunal Federal, pessoas que eram ligadas a ele. E assim ele conseguiu assumir a ditadura na Venezuela. Ele conseguiu fazer isso. Além disso, o Bolsonaro também queria repetir ele queria repetir aquilo que aconteceu aqui no Brasil em 1965, durante a ditadura militar, com o AI-2, o Ato Institucional número 2, que ampliou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 11 para 16. O Bolsonaro queria fazer a mesma coisa, para ter o controle do Poder Judiciário. Assim como Chávez teve na Venezuela, Maduro continua tendo, e Bolsonaro queria fazer a mesma coisa aqui. Então, entendem? Seria muito mais fácil o Brasil se tornar a Venezuela com o Bolsonaro que com o Lula. Ok? Outra coisa, Venezuela. Já tem um vídeo aí, acabei de explicar, joguei no Instagram. O problema da Venezuela não é socialismo. A Venezuela não é um país socialista, é uma ditadura, é um país capitalista. Tá tudo explicado e é isso. Obrigado.